O meu nome é Aldidude Marsales. Sou pastor missionário e membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Amigos e ouvintes, o que eu vou relatar durante essa gravação é um acontecimento na minha vida há uns 4 anos atrás, de algo tremendo que aconteceu sobre minha vida. Coisas que eu vou relatar aqui, nem mesmo minha esposa sabe, pois está comigo, e eu fiz um compromisso com Deus que relataria, que falaria no dia que eu pudesse gravá-lo e passar para os ouvintes, e que você, irmão em Cristo, possa entender o que significa a palavra arrebatamento. O que é arrebatamento? Pois o que nós iremos relatar é o arrebatamento de minha vida, de como aconteceu, o que foi mudado, o que eu vi, por onde eu passei, aonde eu tive, aonde eu fui. Mas antes de nós relatar o arrebatamento de minha vida, que você vigie, meu irmão, minha irmã, pelo que você vai ouvir durante essa gravação. Eu queria ler no livro de Deuteronômio, capítulo de número 29, o versículo de número 29. 29 e 29 de Deuteronômio. Nos diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Você entendeu? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Amados irmãos, há 4 anos atrás, nós estávamos num círculo de oração com várias pessoas, cerca de umas 70 pessoas, numa congregação da Assembleia de Deus. Por volta de 2:30 da tarde, nós estávamos orando, e eu com meus joelhos no chão, clamando ao nome do Senhor. E eu já tinha visto muitas pessoas falar sobre arrebatamento, e aquele desejo dentro de mim aumentava, e eu sempre falava: Deus, eu quero ser arrebatado. Deus, me arrebata. Deus, me leva, me tira. Me mostra, Pai, as tuas grandezas. Eu sempre fazia esse pedido para o Senhor. Curiosidade ou não, mas eu queria. Mas para me chegar ao ponto que eu cheguei, de ser arrebatado, foi preciso, uma das primeiras coisas foi ter a vida no altar. Foi consagrar minha vida. E isto eu fiz. Jejum, oração e consagração. Quase 24 horas por dia. E naquele dia à tarde, quando eu estava com meus olhos fechados, diante dos meus olhos, numa visão espiritual, apareceu um homem todo de branco. E eu achando que aquilo era coisa minha, do meu sentimento, do meu pensamento, coisa da minha cabeça, eu abri os olhos. E com os olhos abertos, eu pude contemplar um varão com um cajado nas mãos, vestido de branco, pegou num dos meus braços esquerdo e falou: vem comigo. Naquele momento, o meu espírito deixava o meu corpo sobre o planeta Terra no chão. E eu flutuava. E eu via o meu corpo no chão. E as pessoas que estavam lá, quando terminaram a oração e viam eu caído no chão, muitos me acudiram. Outros chamaram médicos. Pegaram no meu pulso, colocaram aparelho no meu coração, e o coração parou de bater. O pulso parou de bater. E segundo a palavra dos irmãos em Cristo, que estava naquele dia, naquele culto à tarde, eles falavam: o pastor Salles morreu, ele está morto. Imediatamente, uma irmã por nome de irmã Júlia, ela foi tomada em profecia. E a palavra saiu dos lábios daquela irmã dessa seguinte forma: meus filhos, não toque nele,
pois eu estou mostrando a minha grandeza, eu estou mostrando as minhas maravilhas, e ao retornar ele irá passar para a minha igreja. Eu estou abrindo os olhos do meu filho, e ele tem uma mensagem especial para vocês. Foi a única igreja que eu contei quando eu voltei do meu arrebatamento. Depois disso, nunca mais contei. Estou relatando pela primeira vez em uma gravação. Amados irmãos, lembro quando nós chegamos sobre uma cidade. Eu não via luz, mas a cidade parecia dia. Olhava para um canto e via outro. As ruas tinha começo, mas eu não via o fim. E eu ficava sem entender. Parecia que eu estava pisando sobre ouro, sobre cristal, sobre diamantes. Eu nunca vi em minha vida algo tão lindo, tão maravilhoso diante dos meus olhos. E aquele querubim, aquele anjo que me acompanhava, quando nós chegamos sobre um portal, nós fomos entrar, e o anjo falou: você vai entrar comigo, pois você é o meu convidado. E nós entramos. E eu vi uma mesa comprida. Eu vi o começo da mesa, mas os meus olhos, diante da minha vista, não alcançavam o fim daquela mesa. Eu fiquei sem entender o que significava aquilo. Com muitas cadeiras, uma toalha, um tipo de bordado, que eu acredito que não feito por mãos carnais, e acredito também que isso não existe sobre o nosso planeta Terra. E eu não pude tocá-lo. Vontade era muito. Mas eu fiz a pergunta para o anjo que me acompanhava, que me conduzia. A primeira pergunta foi essa: aonde eu estou? Onde nós estamos? E ele falou: você está na Nova Jerusalém. E eu dizia: Nova Jerusalém? Ele disse: sim, aqui é a cidade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está vendo esta mesa, com esta toalha e com essas cadeiras? Eu disse: sim. O que significa isso? Ele falou: esta mesa e essas cadeiras são aonde todos os santos do Senhor que estão na terra irão um dia cear junto com o Filho do Homem. Ah, meus queridos, a emoção tomou conta de mim, e o meu desejo foi de não voltar mais e ficar lá. Mas eu tinha missão para cumpri-lo, eu tinha missão para ser realizada. A curiosidade cresceu e eu disse: eu quero ver mais. Tem mais coisas que você pode me mostrar? Ele falou: sim, vem comigo. E me levou para outra sala, onde tinha um coral de anjos, serafins e querubins. E todos com a harpa na mão, louvava e cantava. Só que um cântico bem diferente, eu não entendi nada do que eles falavam. E eu dizia para o anjo: em que língua eles estão cantando? Eu nunca vi uma língua tão bonita que nem esta. Pois quando Deus usa alguém em profecias, em línguas estranhas, eu entendo. Por que eu não estou entendendo nada? Ele falou: essas são as línguas dos anjos. O que você está ouvindo, filho, são línguas que jamais foi ouvista por homem algum. São línguas que o homem não consegue entender. São serafins e querubins. Eles louvam noite e dia ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, meus irmãos, a alegria foi grande. Eu me senti muito feliz. E nós começamos a andar. E ele começou a me mostrar outras coisas lindas e maravilhosas. E ali eu via coroas. E ele dizia: essas coroas são dos santos que estão na terra. Umas muito preciosas, outras mais simples. E eu dizia: a minha coroa está aqui? Ele falou: a sua já está aqui. E eu falava: eu posso vê-lo? Ele falava: você pode ver. E quando eu olhava para aquela coroa, e eu começava a chorar, eu dizia: esta é a minha coroa? Ele falou: sim, esta é a sua coroa. E eu falava: eu posso experimentá-lo? Ele falou: não, ainda não é tempo. Você ainda não pode tocá-lo. Amados irmãos, se você entendesse o que Deus tem preparado para cada um de nós, pois a Bíblia diz que aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, foi o que Deus preparou para os que o amam. E Deus preparou algo especial.
Mas no meio de todas essas coisas lindas, teve algo que me chamou muita atenção. Algo que me deixou também triste. E ele disse, vem comigo, olha para baixo. E eu olhava, eu via como se tivesse um abismo. Como se nós estivéssemos assim num lugar muito alto. E de cima eu via aquele abismo, aquela escuridão. E no meio daquela escuridão, eu enxergava dois caminhos. E eu via pessoas caminhando. Crentes. Até mesmo da igreja que eu fazia parte. Crentes da igreja a qual eu era membro. Com as vestes manchadas, com as vestes cheias de manchas. Só que não era mancha de sujo, entendeu? Era tipo desenhos. Eu dizia, mas são crentes da minha igreja. E muitos eu conheço. E eles estão em direção de um caminho. E o final do caminho vai cair dentro de um lago de fogo. Ele falou, eles estão caminhando ao inferno. Eu dizia, mas como não são crentes? Ele falava, são, mas são homens e mulheres que enganam-se a si mesmos. São homens e mulheres que enganam-se a si mesmos. Moças, rapazes, que o namoro tem sido um namoro mundano. Que o namoro tem sido um namoro igualzinho do mundo. Que perderam o temor de Deus. Homens e mulheres que estão enfiados dentro dos cinemas. Homens e mulheres que estão indo na igreja, estão pulando rock, dançando carnaval e dizendo que estão louvando ao Rei dos Reis. Eu dizia, mas alguém tem que avisá-lo. Alguém tem que falar para eles. Pois eles estão se afogando, eles estão caindo sobre um abismo. E ele falava, você vai falar. Você tem que falar. Você vai ter que falar. Você tem que preparar. Você tem que falar o que viu. Hoje, eu venho trazer essa gravação porque é uma cobrança de Deus na minha vida. Em passar para os ouvintes. Que você possa adquiri-lo e ouvi-lo. O que Deus pode fazer com o homem. Como Deus pode mostrar as suas grandiosas maravilhas e o seu poder. Amados irmãos, o tempo passava. E ali dentro onde nós estávamos, ele disse, agora você vai descer. E eu disse, e ele falava, você se prepara. Porque tudo que você viu aqui, você vai falar. Mas você vai ver coisas que vai chocar. Você vai ver coisas tristes. Você vai ser transladado. Você vai ser arrebatado até o inferno. Eu não queria. Eu fiquei com medo. Eu não sabia como ia ser a minha reação. Eu não sabia que eu ia passar por um processamento de chegar na morada de Satanás. Deus permitiu para que eu pudesse ver pastores, missionários, cantores evangélicos sendo prisioneiro do diabo. Deus permitiu para que eu viesse falar ou abrir os olhos deles enquanto há tempo. E quando eu disse que o meu espírito voltou sobre o meu corpo, eu voltei falando em línguas estranhas. Os irmãos logo me perguntaram, pastor Salles, o que você viu? E eu comecei a relatar do que tinha visto. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos e falamos, mas isso não é pecado, isso tem nada a ver. Ah, não, Deus não quer isto de nós, Deus quer o nosso coração. Olha, meu irmão, minha irmã, você está enganado. Eu não tenho motivo para mentir, não preciso chegar e gravar e passar uma gravação para você ouvi-lo. Não preciso dessas mentiras, não. Eu não preciso gravar para que você venha ter medo, não estou te fazendo medo, eu estou apenas relatando o que passei. O cinema é pecado, irmão. E tem muito crente dentro de cinemas, muitos crentes assistindo os filmes pornográficos. Deus está te vendo, meu irmão. Muitas moças, rapazes, que cantam na mocidade, que cantam no coral, e sai da igreja que cai dentro de um motel. Eu estou falando isso, não estou julgando, falando o que eu vi, o que o anjo abriu os meus olhos e me mostrou. Eu pude contemplar moças e rapazes. Eu pude contemplar moças e rapazes em pecado de adultério.
e louvando a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã. Olha, moça, rapaz, abre teus olhos. Muito cuidado. Não brinques com Deus. De Deus não brinca. Você às vezes esteja fazendo tudo errado, longe dos olhos do teu pastor. Mas dos olhos de Deus, você não escapa. Dos olhos de Deus, você não escapa. Amados irmãos e amigos que estão me ouvindo, o tempo passou. E meses depois de ter conhecido o paraíso, depois de ter visto com meus olhos a Nova Jerusalém, a cidade a qual um dia eu amejo morar, a cidade que eu espero um dia morar nela, agora eu não sabia que mais tarde eu ia ser transladado, eu ia ser levado até o abismo, para contemplar coisas que eu jamais esperava. Amados irmãos que estão me ouvindo, é muito sério. Só que o meu arrebatamento, ou a minha descida ao inferno, foi muito diferente. Muito diferente. Eu desci até as profundezas do inferno. E vi muitas coisas. Quando não tinha Jesus na vida, eu tive reunião dentro do inferno com os Exus, caveiras. Quando conheci Jesus, eu fui ao inferno e conhecer o outro lado. E conhecer de que forma o diabo trabalha, como o diabo age para enganar as pessoas. Eu fui entender. E eu cheguei. O inferno não é como o povo pensa, cheio de fogo, como as pessoas falam. Existe sim. Mas pelo menos no local onde eu fui, é um local gelado. As paredes úmidas, com aquele mau cheiro de enxofre. Amados queridos. E eu cheguei naquele lugar sujo, onde eu pude contemplar pastores presos, amarrados pelo diabo. Onde eu pude contemplar moças e rapazes, só esperando o dia do seu julgamento. E eu chorava, minha alma entristecia-se, em saber que aquele homem e aquela mulher, aqueles lábios foram os lábios que puderam louvar, lábios que puderam profetizar, e agora estava amarrado por Satanás, agora estava preso. Existe um demônio por nome de tranca-rua. Ele age na área de finanças, empregos. Existe um demônio por nome de Zé Pilintra, que age na bebida. Os Exu Caveira, que age nas drogas. Cada demônio, que você possa entender, cada demônio tem uma área de trabalhar. Cada demônio trabalha numa área. Tem a Maria Padilha das Almas, que é uma mulher que age. A pomba gira. Ela age na traição nos lares. Eu estou falando experiência própria e experiência vivida que eu estou passando para vocês. E você às vezes pergunta por que teu filho, meu filho, minha filha está envolvido nas drogas. É muito bom nós ajudarmos e tirar uma pessoa da droga, mas melhor é nós sabermos que tipo de demônio nós estamos trabalhando, que tipo de demônio que tem colocado aquela pessoa como prisioneiro. É bom você entender que tipo de demônio está aprisionando essas pessoas. Os Exus, eles trabalham na área das drogas. Mãe Tutu é um demônio que age com as mulheres grávidas. Quantas mulheres, você mesmo, mãe, às vezes tem engravidado e não consegue segurar a gravidez do teu filho. E você não sabe o que acontece. E os médicos falam uma coisa, os médicos não sabem explicar, e você fica sem entender por quê, e você fica pensando, será que é Deus? É um demônio por nome de Mãe Tutu. Ela age na área das mulheres grávidas. Ela impede que a criança venha nascer. Esse demônio impede que a criança venha ao mundo. Mãe, é bom você entender isso, mãe. Você que tem perdido várias gravidezes. Você que tem sido fácil engravidar, mas tem sido difícil segurar a gravidez. Muda a maneira de orar a partir de hoje. Muda a maneira de pedir. Pede confirmação de Deus e pergunta, Deus, o que está acontecendo? Por que eu fico grávida e não consigo segurar a gravidez? Por que, Senhor? Expulsa nesta área, ou fala desta forma, demônio da Mãe Tutu, eu te repreendo, eu te expulso. Nós iremos continuar
relatando sobre arrebatamento. Iremos continuar relatando sobre experiências vividas no inferno, sobre as experiências vividas na Nova Jerusalém. Nós iremos relatar. Você vai continuar ouvindo esta gravação. Continue ouvindo. E a partir de hoje você vai ter experiências vividas pela vida do pastor Salles. E que você possa passar para outras pessoas essas mensagens. Temos coisas ainda para falar para você. Muitas coisas que você não sabe, você vai ouvir. Aguarde. Que Deus possa abençoá-lo e nós iremos retornar, ou iremos continuar no outro lado desta fita, desta gravação. Você vai ouvi-lo. Muitas coisas ainda que você vai aprender. Novamente, voltaremos a relatar as experiências vividas por mim em arrebatamento. Estou aqui relatando e abrindo os teus olhos para que você cresça espiritualmente e se prepare, porque os dias estão chegando. Nós estamos vivendo os últimos momentos sobre a terra. Amados irmãos e amigos que estão me ouvindo, nós estávamos relatando sobre a área. Que tipo de demônio age na área de mulheres grávidas? Nós estávamos relatando para que você viesse entender como os demônios fazem. Porque muitas das vezes nós achamos coisas tão simples e não é tão simples como você pensa. Os demônios que dominam o tráfico, os demônios que dominam a bebida, o vício. Talvez o teu filho está aí, é prisioneiro da droga. E você tem tentado de muitas as formas. Prisioneiro da bebida, e você tem tentado, existem 2 demônios que trabalham na bebida, é o Zé Pilintra e Zé Basílio, são 2 que trabalham na área de bebidas. Maria Padilha, Sete Saia, Maria Mulambo, Índia, são demônios que agem em mulheres e homens, em traição. Quantas as vezes a mulher perdeu o prazer de viver com o marido, diz que não tem mais amor, ou vice-versa, isso é demônio. Não aceita. Você tem que aprender a dar um não. Você tem que aprender a rejeitar esse tipo de coisas. Pois o diabo tem agido muito nos lares. Amados irmãos, se nós dermos brecha para Satanás, o diabo entra e bagunça com a vida. O diabo entra e bagunça com o seu lar. Talvez, mãe, pai, o teu lar está assim. Talvez o teu lar está descambando. Talvez o teu lar está se afundando. E você não sabe mais aonde recorrer. Você tem feito campanhas de oração, você tem orado e não tem visto uma solução. Olha, escuta que eu estou te falando agora. Com certeza a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você aprender essas experiências. Com certeza. Talvez um macumbeiro, uma feiticeira, não sei, pegou fotos, roupas e colocou em encruzilhadas ou dentro de cemitérios. Você pode perguntar, mas pastor, macumba pega em crente? Eu vou responder, claro que não. Não pega, macumba não pega em crente. Crente lavado pelo sangue de Jesus, não. Mas se você estiver frio espiritualmente, se você estiver em pecado, se a sua vida não estiver sobre o altar, o diabo vai bagunçar com a sua vida, meu irmão. Vai. Será que teus olhos são olhos santos? Será que para onde você olha com olhos de santidade ou olha com os olhares de cobiça? Olha
com olhos de inveja? Será que os teus olhos têm sido realmente olhos espirituais? Será que você tem pregado o que vive? Ou você fala uma coisa e vive outra? Como é que anda a tua vida, meu irmão? Como anda a sua vida, minha irmã? Como você está? As coisas não são assim como nós estamos pensando. Oh, Deus não quer o homem de qualquer jeito. Deus procura homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que querem ter compromisso com Deus. Pois a minha vida dentro do inferno foi uma vida de sofrimento. Apesar de já ter saído de dentro de um centro de feitiçaria, apesar de ter vivido a minha vida dentro de um centro de feitiçaria, dentro da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, apesar de ter visto móveis se mover de um lado para o outro dentro dos lares, apesar de todas as sexta-feira eu ter relação com o demônio, eu não era uma pessoa normal. Eu era prisioneiro do diabo. Eu vivia sob ameaças. Eu vivia amedrontado. Eu não tinha para onde recorrer. Mas no dia que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. No dia que eu aceitei a Cristo, a minha vida foi outra. Mas não adianta eu aceitar Jesus, ou você aceitar Jesus, e ficar aceitando as mesmas coisas que o mundo oferece. Você vai ganhar o que com isso? Nada. Porque muitas das vezes nós aceitamos a Cristo, ou você aceita o Evangelho, deixou que o Evangelho entrasse em você? Não, você entrou no Evangelho. Existem muitas pessoas assim. Outros não pensem duas vezes em falar mal do seu irmão. Existe um demônio no inferno, que é o demônio da fofoca, da confusão, da contenda. E às vezes você não sabe. Às vezes tem pessoas que na igreja não se controla. Ele assiste o culto de 7 horas até 9h30 da noite rindo. O que é isso, pastor? Será que essa pessoa é normal? Ela é muito feliz. Isso não é felicidade não. Isso é um demônio. É o espírito de chocarrice. Isso é demônio na vida dessa pessoa. E você acha que é alegria, felicidade. Às vezes sai da igreja, quando chega em casa, se torna-se um pesadelo. É frio espiritualmente. Os demônios hoje em dia têm trabalhado muito na mente. Pessoas que têm tentado se matar. Pessoas que têm tentado fugir de si mesmo. Pessoas que têm tentado desaparecer porque não aguentam mais de tanta opressão, tanta depressão, angústia, sofrimento, dor. Ah, meu irmão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar. Você está sob uma luta espiritual. Peça sempre cobertura de oração. Apesar de pedir cobertura de oração, ore também. Porque tem crente que pede cobertura de oração, mas ele mesmo não ora. Ele mesmo é o primeiro a não orar. Se for um tempo de chuva e de frio, vai na igreja que ele não vai, está debaixo da coberta. Mas ele quer receber, ele quer pedir. Mas não quer fazer nada para receber. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos nos últimos dias. Nós estamos em dias de angústias. Nós estamos em dias de sofrimentos. E temos que fazer alguma coisa, temos que descruzar os braços. O diabo trabalha 24 horas. 24 horas. Existe um demônio que age também na área das crianças. Olha, a coisa que eu vou falar, presta atenção. Escuta bem. Se não der para você entender, você volta a gravação, volta a fita aí, mas escuta mesmo, porque eu quero que você fique atento de que forma o diabo trabalha, até na vida das crianças. Obeju e Obolum. Existe os chamados conhecidos meninos de Angola, mais conhecidos como São Cosme e São Damião. Filhos de crentes, quando é feita as festas dos meninos de Angola, filho de crente, tem comido pipoca, balas, doce. E às vezes o teu filho mais tarde está sob uma maldição.
E você não sabe por que teu filho está usando droga. Não sabe por que teu filho está no vício. Eu queria que você fizesse agora, meu irmão, minha irmã, uma análise de tua vida. E analisasse e voltasse agora, volta um pouquinho para trás. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Vamos voltar um pouquinho ao passado. E perguntar para nós mesmos. O que foi que o teu filho, a tua filha fez quando era criança? Porque hoje está numa situação difícil. Hoje está na mão da justiça. Hoje teu filho não tem mais paz. Está acabado. O diabo tem destruído. O diabo tirou a paz do teu filho. Acabou com o casamento. Será que teu filho na infância não recebeu pipocas, bala, doce dos chamados meninos de Angola? As festas de São Cosme e São Damião? Ah, pastor, sim, agora que eu lembro, recebeu mesmo. Então você vai orar em cima disso e quebrar esta maldição. Você entendeu? Você vai quebrar esta maldição. Se você quebrar a maldição, ela vai ser desfeita. Deus quer dar a tua libertação. Deus quer a libertação no seu lar. Olha as experiências vividas que eu estou passando aqui para vocês. Não são coisas que alguém me contou, mas são coisas vividas, que eu vivi, que eu passei. São coisas que eu tive no fundo do poço. Hoje eu estou relatando, abrindo os teus olhos, para que você também possa crescer espiritualmente e vigiar. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Como anda a sua vida? O que o diabo tem feito? O diabo tem bagunçado, né? Você tem falado, pastor, a minha vida está sem paz. Pastor, eu estou sofrendo. Tudo está acabado. Não, existe uma solução, minha irmã. Antes do final desse depoimento, antes desta matéria que nós estamos passando para vocês, desse testemunho, desse arrebatamento, eu vou orar por você. E Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Deus vai manifestar a sua graça. E a sua vida não vai ser mais a mesma. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Eu era um homem que não podia casar. Eu não podia casar. Porque eu tinha feito um pacto com o diabo. Eu tinha feito um pacto de não poder casar. O diabo falou que eu jamais ia construir família, que eu não ia ser feliz. Hoje eu tenho uma esposa linda. Muito bonita, minha esposa. Hoje eu tenho prazer de dizer no meu coração que eu sou casado e bem casado, graças a Deus. Mas para isso eu lutei. Talvez você esteja na situação. Está no tico-tico no fubá, né? Casar que é bom nada. É, pastor, você sabe, as condições estão difíceis. É, o pastor aceita. Se o pastor aceita você viver junto com outra pessoa sem ser casado, esse pastor também não presta. Isso não é pastor. Isso não é crente, é cretino. Porque não é da vontade de Deus que você viva junto. O casamento foi deixado por Deus. O casamento foi deixado por Deus. Foi feito pelo Senhor. Agora o prazer do diabo é que você viva assim mesmo. Uma vida desmantelada. O prazer do diabo é que você viva como está. O prazer do diabo é que você viva sem paz. Esse é o prazer do diabo. Pastor, o que é que eu faço? Coloca os papéis no cartório amanhã, meu irmão. Vamos quebrar essa maldição na sua vida. Vamos desfazer esse laço do diabo. O diabo armou uma casa, uma arapuca dentro da sua casa. O diabo armou um ninho, está deitando e enrolando. Será que você não acordou ainda? Eu sei que a partir de hoje, a partir de agora, ao ouvir o que você está ouvindo, a sua vida vai ser outra. Eu sei que você vai tomar uma atitude. Eu sei que você vai chegar para o seu cônjuge, para o seu companheiro, para a sua companheira e dizer: olha, nossa vida tem que mudar. Olha, isso é uma maldição, nós vamos quebrar. Olha, sabe por que nosso filho está envolvido na droga? Porque a nossa vida está desmantelada. Vamos consertar nossas vidas. Deus quer agir, mas nós não estamos deixando Deus agir. E você vai deixar Deus agir. Canto alabaçonde, canta, né, paz. E Deus vai tomar providência. A providência divina, a mão de Deus vai ser estendida sobre o seu lar, sobre a sua vida, aleluia, e as coisas vão mudar, aleluia. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã?
Hoje eu tenho meu corpo riscado por risco de faca. De quem? De pessoas? Não, de demônios. Eu não tinha paz. Eu vivia 24 horas sob ameaça de demônios. Eu uso uma frase que quando eu era prego, o diabo me batia. Hoje eu sou marreta. Quem bate nele sou eu. A coisa mudou, Satanás. Hoje o diabo está debaixo dos meus pés. Bem daquele lugar gelado, frio, com aquele mau cheiro de enxofre, onde eu passei horas vividas ali dentro. Onde o maior ataque de Satanás é contra as igrejas hoje em dia. O diabo não quer que você seja um dizimista. Você sabia disso? Existe o demônio tranca-rua que tem trancado, fechado a mão dos fiéis. Porque ele sabe, se você for ser dizimista, for ofertante, a igreja vai crescer. Se você não fizer isso, a igreja não cresce. E a igreja não crescendo, quem ganha com isso é o diabo. Então uma das primeiras coisas que tem que fazer é dar o melhor para Deus. É ajudar a obra de Deus. Se Deus te tocou, faz alguma coisa. Mas uma coisa, tenho certeza, você tem que fazer. Você não pode cruzar os braços. Não pode. Pois é isso que o diabo está querendo, meu irmão, minha irmã. Você tem aí sofrido com enfermidade, né? E os médicos não têm dado jeito. Os médicos acham que para você acabou. E você tem aceitado isso, né? Uma enfermidade espiritual na sua vida que o diabo tem colocado. Vamos repreender esse mal. Vamos perguntar para Deus por que isto chegou sobre sua vida. Por que isso alcançou você? Vamos perguntar para o Senhor por que está acontecendo isso na sua vida. Por que você está nessa situação? Por que as coisas estavam tão bem para você e de repente começou tudo a dar errado? Você tem vivido uma vida de lágrimas. Você tem apenas chorado 24 horas. Você tem lamentado e perguntado: Deus, aonde tu está? E Deus fala em sua palavra: filho, filha, eu estou pronto a te ouvir. Me pede que eu te dou. Mas você diz: pastor, eu tenho um pedido, por que Deus não tem me ouvido? Alguma coisa tem de errado. A Bíblia diz assim, presta atenção, em Isaías 41, versículo 10. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombre, pois eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei e te ajudarei com a destra da minha justiça. É bíblico. Ainda que busque os teus inimigos, não acharão. Os que pelejam contigo tornar-se-ão sem nada, coisa de sem nenhum valor. Mas pastor, por que a minha vida está assim? A vida de fulano, de ciclano está tão boa, mas a minha não anda bem. Eu conheço aquela pessoa, ele não é crente, ele é macumbeiro, e tem um ótimo emprego, os filhos são obedientes, a minha casa está desse jeito. Porque você abriu uma brecha para Satanás. O diabo cirandou na sua vida, bagunçou. Aprenda mais, busque mais. Coloca a tua mão esquerda sobre a tua enfermidade agora, e eu vou estar orando. Coloca a tua mão em direção de uma fotografia do teu filho, da tua filha. Segura essa fotografia, segura essa carteira profissional agora. Segura. Deus vai mudar, mesmo através dessa gravação. Mesmo através de uma gravação, Deus vai tomar agora uma providência. Deus vai enviar anjos para guerrear a seu favor. Pois quando vim do inferno e vi tudo isso que passei para você durante essa gravação, para que você fique esperto, meu irmão. Abra o olho, vigia, porque o diabo, ele anda 24 horas nos procurando. Que Deus possa abençoá-lo. Coloca a tua mão sobre a tua enfermidade, se você puder, sobre a fotografia do teu filho que está envolvido nas drogas, no crime, atrás das grades. É na carteira profissional para arrumar um emprego. Eu vou estar orando por você. Pai do céu,
Pai, eu sei que sempre tu tem me ouvido, Pai. Pai, tu me levaste até a Nova Jerusalém. E no arrebatamento eu pude ver, Pai, as maravilhas do teu poder. Eu pude contemplar coroas, cântico, anjos cantando. Eu pude contemplar o livro da vida, Pai, onde estão as palavras tortas e corretas. Eu pude contemplar o trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, com meus olhos eu pude contemplar a mesa onde vai ser celebrada a grande ceia do Senhor. Pai, com meus olhos carnais eu pude contemplar pessoas crentes caminhando para o inferno. Pai, com meus olhos carnais, Pai, eu desci até as profundezas do inferno, Senhor. E senti sobre as minhas narinas o mau cheiro do enxofre. Pai, Deus, com meu conhecimento, eu pude passar para as pessoas que ouviram durante essa gravação, Deus, de que maneira e como o diabo age. E agora, Pai, talvez, Senhor, este homem, esta mulher, está com a mão posta sobre esta enfermidade, Pai. Esta doença, Pai, incurável, essa doença que o médico, Senhor, não sabe mais o que fazer. Pai, remédios não tem dado solução, Pai. E agora, Deus, Tu és o Deus da solução. Espírito Santo de Deus, entra com providência agora, Pai. Eu repreendo essa enfermidade alojada nos ossos, no corpo deste homem e desta mulher, Pai. Deus, essa pessoa que está com a mão sobre a sua carteira profissional, Pai. Deus, abre as portas de emprego. O diabo fez ela perder tudo, Pai. Devolve em dobro. Pai, este homem que está, Pai, envolvido nas drogas. Pai, esta mãe, este pai, que está aflito, Senhor. Agora talvez, Pai, com a mão posta sobre essa fotografia, Pai. Deus, liberta esse homem do vício, Pai. Os demônios da tranca-rua, os enxus, Pai, os caboclos, os orixás que agem nesta área, eu estou repreendendo, Senhor, eu estou expulsando da vida deste homem, desta mulher, Pai. Eu administro agora, Pai, a cura. Eu administro, Senhor, a libertação, Pai, sobre estas vidas. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, Tu esteja tocando sobre estas vidas e abençoando cada um deles. Que Deus em Cristo abençoe, Pai. Nós agradecemos a todos que pararam para nos ouvir e que Deus possa estar falando melhor ao teu coração. Eu sou pastor missionário, eu sou o ex-bandido Ligeirinho, ex-líder do Comando Vermelho. Se você ainda não adquiriu a fita do meu testemunho, procure nas livrarias, nos locais, você deve encontrá-lo. Se você quiser entrar em contato comigo, ligue 021 27 229 3905. Eu estarei na sua igreja, dando seminário, dando palestras, ou pregando, dando estudo bíblico e falando do que Deus fez em minha vida. Na região de Campinas, interior de São Paulo, você pode ligar 021 19 268 1745. Que Deus... Novamente, voltaremos a relatar as experiências vividas por mim em arrebatamento. Estou aqui relatando e abrindo os teus olhos para que você cresça espiritualmente e se prepare, porque os dias estão chegando. Nós estamos vivendo os últimos momentos sobre a terra. Amados irmãos e amigos que estão me ouvindo, mas estava relatando sobre a área, que tipo de demônio age na área de mulheres grávidas. Nós estava relatando para que você viesse entender como os demônios fazem. Porque muitas das vezes nós achamos coisas tão simples e não é tão simples como você pensa.
os demônios que dominam o tráfico, os demônios que dominam a bebida, o vício. Talvez o teu filho está aí, é prisioneiro da droga, e você tem tentado de muitas as formas, prisioneiro da bebida, e você tem tentado. Existem 2 demônios que trabalham na bebida, é o Zé Pilintra e Zé Basílio, são 2 que trabalham na área de bebidas. Maria Padilha, Sete Saia, Maria Mulambo, Índia, são demônios que agem em mulheres e homens, em traição. Quantas as vezes a mulher perdeu o prazer de viver com o marido, diz que não tem mais amor, ou vice-versa. Isso é demônio. Não aceita. Você tem que aprender a dar um não. Você tem que aprender a rejeitar esse tipo de coisas, pois o diabo tem agido muito nos lares. Amados irmãos, se nós dermos brecha para Satanás, o diabo entra e bagunça com a vida. O diabo entra e bagunça com o seu lar. Talvez, mãe, pai, o teu lar está assim. Talvez o teu lar está descambando. Talvez o teu lar está se afundando. E você não sabe mais aonde recorrer. Você tem feito campanhas de oração, você tem orado e não tem visto uma solução. Olha, escuta que eu estou te falando agora. Com certeza a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você aprender essas experiências. Com certeza. Talvez um macumbeiro, uma feiticeira, não sei, pegou roupas e colocou em encruzilhadas ou dentro de cemitérios. Você pode perguntar, mas pastor, macumba pega em crente? Eu vou responder, claro que não. Não pega, macumba não pega em crente. Crente lavado pelo sangue de Jesus, não. Mas se você estiver frio espiritualmente, se você estiver em pecado, se a sua vida não estiver sobre o altar, o diabo vai bagunçar com a sua vida, meu irmão. Vai. Será que teus olhos são olhos santos? Será que para onde você olha com olhos de santidade, ou olha com os olhares de cobiça? Olha com olhos de inveja? Será que os teus olhos têm sido realmente olhos espirituais? Será que você tem pregado o que vive? Ou você fala uma coisa e vive outra? Como é que anda a tua vida, meu irmão? Como anda a sua vida, minha irmã? Como você está? As coisas não são assim como nós estamos pensando. Deus não quer o homem de qualquer jeito. Deus procura homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que querem ter compromisso com Deus. Pois a minha vida dentro do inferno foi uma vida de sofrimento. Apesar de já ter saído de dentro de um centro de feitiçaria, apesar de ter vivido a minha vida dentro de um centro de feitiçaria, dentro da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, apesar de ter visto móveis se mover de um lado para o outro dentro dos lares, apesar de todas as sexta-feira eu ter relação com o demônio, eu não era uma pessoa normal. Eu era prisioneiro do diabo. Eu vivia sob ameaças. Eu vivia amedrontado. Eu não tinha para onde recorrer. Mas no dia que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. No dia que eu aceitei a Cristo, a minha vida foi outra. Mas não adianta eu aceitar Jesus, ou você aceitar Jesus, e ficar aceitando as mesmas coisas que o mundo oferece. Você vai ganhar o que com isso? Nada. Porque muitas das vezes nós aceitamos a Cristo, ou você aceita o Evangelho, deixou que o Evangelho entrasse em você? Não, você entrou no Evangelho. Existem muitas pessoas assim. Outros não pensem 2 vezes em falar mal do seu irmão. Existe um demônio no inferno, que é o demônio da fofoca, da confusão, da contenda. E às vezes você não sabe. Às vezes tem pessoas que na igreja não se controla. Ele assiste o culto de 7 horas até 9h30 da noite rindo. O que é isso, pastor? Será que essa pessoa é normal? Ela é muito feliz. Isso não é felicidade não. Isso é um demônio. É o espírito de chocarrice.
Isso é demônio na vida dessa pessoa. E você acha que é alegria, felicidade. Às vezes sai da igreja e quando chega em casa, se torna-se um pesadelo. É frio espiritualmente. Os demônios hoje em dia têm trabalhado muito na mente. Pessoas que têm tentado se matar. Pessoas que têm tentado fugir de si mesmo. Pessoas que têm tentado desaparecer porque não aguenta mais de tanta opressão, tanta depressão, angústia, sofrimento, dor. Ah, meu irmão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o... O meu nome é Aldidude Marsales. Sou pastor missionário e membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Amigos e ouvintes, o que eu vou relatar durante essa gravação é um acontecimento na minha vida há uns 4 anos atrás, de algo tremendo que aconteceu sobre minha vida. Coisas que eu vou relatar aqui, nem mesmo minha esposa sabe, pois está comigo, e eu fiz um compromisso com Deus que relataria, que falaria no dia que eu pudesse gravá-lo e passar para os ouvintes, e que você, irmão em Cristo, possa entender o que significa a palavra arrebatamento. O que é arrebatamento? Pois o que nós iremos relatar é o arrebatamento de minha vida. Como aconteceu, o que foi mudado, o que eu vi, por onde eu passei, aonde eu tive, aonde eu fui. Mas antes de nós relatar o arrebatamento de minha vida, que você vigie, meu irmão, minha irmã, pelo que você vai ouvir durante essa gravação. Eu queria ler no livro de Deuteronômio, capítulo de número 29, o versículo de número 29. 29 e 29 de Deuteronômio. Nos diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Você entendeu? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Amados irmãos, há 4 anos atrás, nós estávamos num círculo de oração, com várias pessoas, cerca de umas 70 pessoas, numa congregação da Assembleia de Deus. Por volta de 2:30 da tarde, nós estávamos orando, e eu com meus joelhos no chão, clamando ao nome do Senhor. E eu já tinha visto muitas pessoas falar sobre arrebatamento. E aquele desejo dentro de mim aumentava. E eu sempre falava: Deus, eu quero ser arrebatado. Deus, me arrebata. Deus, me leva, me tira. Me mostra, Pai, as tuas grandezas. Eu sempre fazia esse pedido para o Senhor. Curiosidade ou não, mas eu queria. Mas para me chegar ao ponto que eu cheguei, de ser arrebatado, foi preciso, uma das primeiras coisas foi ter a vida no altar, foi consagrar minha vida. E isto eu fiz: jejum, oração e consagração, quase 24 horas por dia. E naquele dia à tarde, quando eu estava com meus olhos fechados, diante dos meus olhos, numa visão espiritual, apareceu um homem todo de branco. E eu, achando que aquilo era coisa minha, do meu sentimento, do meu pensamento, coisa da minha cabeça, eu abri os olhos. E com os olhos abertos, eu pude contemplar um varão com um cajado nas mãos, vestido de branco, pegou num dos meus braços esquerdo e falou: vem comigo. Naquele momento, o meu espírito deixava o meu corpo sobre o planeta Terra no chão. E eu flutuava. E eu via o meu corpo no chão. E as pessoas que estavam lá
Quando terminaram a oração e viu eu caído no chão, muitos me acudiram. Outros chamaram médicos. Pegaram no meu pulso, colocaram aparelho no meu coração e o coração parou de bater. O pulso parou de bater. E segundo a palavra dos irmãos em Cristo, que estava naquele dia, naquele culto à tarde, eles falavam: o pastor Salles morreu, ele está morto. Imediatamente, uma irmã por nome de irmã Júlia, ela foi tomada em profecia. E a palavra saiu dos lábios daquela irmã dessa seguinte forma: meus filhos, não toque nele, pois eu estou mostrando a minha grandeza, eu estou mostrando as minhas maravilhas, e ao retornar ele irá passar para a minha igreja. Eu estou abrindo os olhos do meu filho, e ele tem uma mensagem especial para vocês. Foi a única igreja que eu contei quando eu voltei do meu arrebatamento. Depois disso, nunca mais contei. Estou relatando pela primeira vez em uma gravação. Amados irmãos, lembro quando nós chegamos sobre uma cidade. Eu não via luz, mas a cidade parecia dia. Olhava para um canto e via outro. As ruas tinha começo, mas eu não via o fim. E eu ficava sem entender. Parecia que eu estava pisando sobre ouro, sobre cristal, sobre diamantes. Eu nunca vi em minha vida uma coisa, ou algo tão lindo, tão maravilhoso diante dos meus olhos. E aquele querubim, aquele anjo que me acompanhava, quando nós chegamos sobre um portal, nós fomos entrar, e o anjo falou: você vai entrar comigo, pois você é o meu convidado. E nós entramos. E eu vi uma mesa comprida. Eu vi o começo da mesa, mas os meus olhos, diante da minha vista, não alcançavam o fim daquela mesa. Eu fiquei sem entender o que significava aquilo. Com muitas cadeiras, uma toalha, um tipo de bordado, que eu acredito que não feito por mãos carnais, e acredito também que isso não existe sobre o nosso planeta Terra. E eu não pude tocá-lo. Vontade era muito. Mas eu fiz a pergunta para o anjo que me acompanhava, que me conduzia. A primeira pergunta foi essa: aonde eu estou? Onde nós estamos? E ele falou: você está na Nova Jerusalém. Sangue, mas quantas potestades do ar. Você está sob uma luta espiritual. Peça sempre cobertura de oração. Apesar de pedir cobertura de oração, ore também. Porque tem crente que pede cobertura de oração, mas ele mesmo não ora. Ele mesmo é o primeiro a não orar. Se for um tempo de chuva e de frio, vai na igreja que ele não vai, está debaixo da coberta. Mas ele quer receber, ele quer pedir, mas não quer fazer nada para receber. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos nos últimos dias. Nós estamos em dias de angústias. Nós estamos em dias de sofrimentos. E temos que fazer alguma coisa, temos que descruzar os braços. O diabo trabalha 24 horas. 24 horas. Existe um demônio que age também na área das crianças. Olha, a coisa que eu vou falar, presta atenção. Escuta bem. Se não der para você entender, você volta a gravação, volta a fita aí. Mas escuta mesmo, porque eu quero que você fique atento de que forma o diabo trabalha, até na vida das crianças. Obeju e Obolum. Existe os chamados conhecidos meninos de Angola, mais conhecidos como São Cosme e São Damião. Filhos de crentes, quando é feita as festas dos meninos de Angola, filho de crente, tem comido pipoca, balas, doce. E às vezes o teu filho mais tarde está sob uma maldição. E você não sabe por que teu filho está usando droga. Não sabe por que teu filho está no vício. Eu queria que você fizesse agora, meu irmão, minha irmã, uma análise de tua vida. E analisasse e voltasse agora. Volta um pouquinho para trás. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Vamos voltar um pouquinho ao passado. E perguntar para nós mesmos. O que foi que o teu filho, a tua filha fez quando era criança? Porque hoje está numa situação difícil. Hoje está na mão da justiça.
Hoje teu filho não tem mais paz, está acabado. O diabo tem destruído, o diabo tirou a paz do teu filho, acabou com o casamento. Será que teu filho na infância não recebeu pipocas, bala, doce dos chamados meninos de Angola, as festas de São Cosme e São Damião? Ah, pastor, sim, agora que eu lembro, recebeu mesmo. Então você vai orar em cima disso e quebrar essa maldição. Você entendeu? Você vai quebrar esta maldição. Se você quebrar a maldição, ela vai ser desfeita. Deus quer dar a tua libertação. Deus quer a libertação no seu lar. Olha as experiências vividas que eu estou passando aqui para vocês. Não são coisas que alguém me contou, mas são coisas vividas, que eu vivi, que eu passei. São coisas que eu tive no fundo do poço. Hoje eu estou relatando, abrindo os teus olhos, para que você também possa crescer espiritualmente e vigiar. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Como anda a sua vida? O que o diabo tem feito? O diabo tem bagunçado, né? Você tem falado, pastor, a minha vida está sem paz. Pastor, eu estou sofrendo. Tudo está acabado. Não, existe uma solução, meu irmão. Antes do final desse depoimento, antes desta matéria que nós estamos passando para vocês, desse testemunho, desse arrebatamento, eu vou orar por você. E Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Deus vai manifestar a sua graça. E a sua vida não vai ser mais a mesma. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Eu era um homem que não podia casar. Eu não podia casar. Porque eu tinha feito um pacto com o diabo. Eu tinha feito um pacto de não poder casar. O diabo falou que eu jamais ia construir família, que eu não ia ser feliz. Hoje eu tenho uma esposa linda. Muito bonita, minha esposa. Hoje eu tenho prazer de dizer no meu coração que eu sou casado e bem casado, graças a Deus. Mas para isso eu lutei. Talvez você esteja na situação. Está no tico-tico no fubá, né? Casar que é bom nada. É, pastor, você sabe, as condições estão difíceis. O pastor aceita. Se o pastor aceita você viver junto com outra pessoa sem ser casado, esse pastor também não presta. Isso não é pastor, isso não é crente, é cretino. Porque não é da vontade de Deus que você viva junto. O casamento foi deixado por Deus, o casamento foi deixado por Deus, foi feito pelo Senhor. Agora o prazer do diabo é que você viva assim mesmo, numa vida desmantelada. O prazer do diabo é que você viva como está. O prazer do diabo é que você viva sem paz. Esse é o prazer do diabo. Pastor, o que é que eu faço? Coloca os papéis no cartório amanhã, meu irmão. Vamos quebrar essa maldição na sua vida. Vamos desfazer esse laço do diabo. O diabo armou uma casa, uma arapuca dentro da sua casa. O diabo armou um ninho, está deitando e enrolando. Será que você não acordou ainda? Eu sei que a partir de hoje, a partir de agora, ao ouvir o que você está ouvindo, a sua vida vai ser outra. Eu sei que você vai tomar uma atitude. Eu sei que você vai chegar para o seu cônjuge, para o seu companheiro, para a sua companheira e dizer: olha, nossa vida tem que mudar. Olha, isso é uma maldição, nós vamos quebrar. Olha, sabe por que nosso filho está envolvido na droga? Porque a nossa vida está desmantelada. Vamos consertar nossas vidas. Deus quer agir, mas nós não estamos deixando Deus agir. E você vai deixar Deus agir. Canto, alabaçonei, canta, né, paz. E Deus vai tomar providência. A providência divina, a mão de Deus vai ser estendida sobre o seu lar, sobre a sua vida, aleluia, e as coisas vão mudar, aleluia. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Hoje eu tenho meu corpo riscado por risco de faca. De quem? De pessoas? Não, de demônios. Eu não tinha paz. Eu vivia 24 horas sob a ameaça de demônios. Eu uso uma... E eu dizia: Nova Jerusalém? Ele disse: sim, aqui é a cidade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Você está vendo esta mesa, com esta toalha e com essas cadeiras? Eu disse sim. O que significa isso? Ele falou, esta mesa e essas cadeiras são aonde todos os santos do Senhor que estão na terra irão um dia cear junto com o Filho do Homem. Ah, meus queridos, a emoção tomou conta de mim. E o meu desejo foi de não voltar mais e ficar lá. Mas eu tinha missão para cumpri-lo. Eu tinha missão para ser realizada. A curiosidade cresceu e eu disse, eu quero ver mais. Tem mais coisas que você pode me mostrar? Ele falou, sim, vem comigo. E me levou para outra sala, onde tinha um coral de anjos, serafins e querubins. E todos com harpa na mão, louvava e cantava. Só que um cântico bem diferente, eu não entendi nada do que eles falavam. E eu dizia para o anjo, em que língua eles estão cantando? Eu nunca vi uma língua tão bonita que nem esta. Pois quando Deus usa alguém em profecias, em línguas estranhas, eu entendo. Por que eu não estou entendendo nada? Ele falou, essas são as línguas dos anjos. O que você está ouvindo, filho, são línguas que jamais foi ouvida por homem algum. São línguas que o homem não consegue entender. São serafins e querubins. Eles louvam noite e dia ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, meus irmãos, a alegria foi grande. Eu me senti muito feliz. E nós começamos a andar. E ele começou a me mostrar outras coisas lindas e maravilhosas. E ali eu via coroas. E ele dizia, essas coroas são dos santos que estão na terra. Umas muito preciosas, outras mais simples. E eu dizia, a minha coroa está aqui? Ele falou, a sua já está aqui. E eu falava, eu posso vê-lo? Ele falava, você pode ver. E quando eu olhava para aquela coroa, e eu começava a chorar, eu dizia, esta é a minha coroa? Ele falou, sim, esta é a sua coroa. E eu falava, eu posso experimentá-lo? Ele falou, não, ainda não é tempo. Você ainda não pode tocá-lo. Amados irmãos, se você entendesse o que Deus tem preparado para cada um de nós, pois a Bíblia diz que aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, foi o que Deus preparou para os que o amam. E Deus preparou algo especial. Mas no meio de todas essas coisas lindas, teve algo que me chamou muita atenção. Algo que me deixou também triste. E ele disse, vem comigo, olha para baixo. E eu olhava, eu via como se tivesse um abismo. Como se nós estivéssemos assim num lugar muito alto. E de cima eu via aquele abismo, aquela escuridão. E no meio daquela escuridão, eu enxergava dois caminhos. E eu via pessoas caminhando. Crentes. Até mesmo da igreja que eu fazia parte. Crentes da igreja a qual eu era membro. Com as vestes manchadas, com as vestes cheias de manchas. Só que não era mancha de sujo, entendeu? Era tipo desenhos. Eu dizia, mas são crentes da minha igreja. E muitos eu conheço. E eles estão em direção de um caminho. E o final do caminho vai cair dentro de um lago de fogo. Ele falou, eles estão caminhando ao inferno. Eu dizia, mas como não são crentes? Ele falava, são, mas são homens e mulheres que enganam-se a si mesmo. São homens e mulheres que enganam-se a si mesmo. Moças, rapazes, que o namoro tem sido um namoro mundano. Que o namoro tem sido um namoro igualzinho do mundo. Que perderam o temor de Deus. Homens e mulheres que estão enfiados dentro dos cinemas. Homens e mulheres que estão indo na igreja, estão pulando rock, dançando carnaval e dizendo que estão louvando ao Rei dos Reis. Eu dizia, mas alguém tem que avisá-lo. Alguém tem que falar para eles. Pois eles estão se afogando, eles estão caindo sobre um abismo. E ele falava, você vai falar. Você tem que falar. Você vai ter que falar. Você tem que preparar. Você tem que falar o que viu. Hoje, eu venho trazer essa gravação porque é uma cobrança de Deus na minha vida.
em passar para os ouvintes, que você possa adquiri-lo e ouvi-lo. O que Deus pode fazer com o homem, como Deus pode mostrar as suas grandiosas maravilhas e o seu poder. Amados irmãos, o tempo passava, e ali dentro onde nós estávamos, ele disse: agora você vai descer. E eu disse, e ele falava: você se prepara, porque tudo que você viu aqui, você vai falar, mas você vai ver coisas que vai chocar, você vai ver coisas tristes, você vai ser transladado, você vai ser arrebatado até o inferno. Eu não queria, eu fiquei com medo, eu não sabia como ia ser a minha reação, eu não sabia que eu ia passar por um processamento de chegar na morada de Satanás. Deus permitiu para que eu pudesse ver pastores, missionários, cantores evangélicos sendo prisioneiro do diabo. Deus permitiu para que eu viesse falar ou abrir os olhos deles enquanto há tempo. E quando eu disse que o meu espírito voltou sobre o meu corpo, eu voltei falando em línguas estranhas. Os irmãos logo me perguntaram: pastor Salles, o que você viu? E eu comecei a relatar do que tinha visto. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos e falamos: mas isso não é pecado, isso tem nada a ver. Ah, não, Deus não quer isto de nós, Deus quer o nosso coração. Olha, meu irmão, minha irmã, você está enganado. Eu não tenho motivo para mentir, não preciso chegar e gravar e passar uma gravação para você ouvi-lo. Não preciso dessas mentiras, não. Eu não preciso gravar para que você venha ter medo. Não estou te fazendo medo, eu estou apenas relatando o que passei. O cinema é pecado, irmão. E tem muito crente dentro de cinemas, muitos crentes assistindo os filmes pornográficos. Deus está te vendo, meu irmão. Muitas moças, rapazes, que cantam na mocidade, que cantam no coral, e sai da igreja e cai dentro de um motel. Eu estou falando isso, não estou julgando, falando o que eu vi, o que o anjo abriu os meus olhos e me mostrou. Eu pude contemplar moças e rapazes. Eu pude contemplar moças e rapazes em pecado de adultério e louvando a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, olha, moça, rapaz, abre os teus olhos. Muito cuidado, não brinques com Deus. De Deus não brinca. Você às vezes esteja fazendo tudo errado, longe dos olhos do teu pastor, mas dos olhos de Deus você não escapa. Dos olhos de Deus você não escapa. Amados irmãos e amigos que estão me ouvindo, o tempo passou. E meses depois de ter conhecido o paraíso, depois de ter visto com meus olhos a Nova Jerusalém, a cidade a qual um dia eu amejo morar, a cidade que eu espero um dia morar nela, agora eu não sabia que mais tarde eu ia ser transladado, eu ia ser levado até o abismo para contemplar coisas que eu jamais esperava. Amados irmãos que estão me ouvindo, é muito sério. Só que o meu arrebatamento, ou a minha descida ao inferno, foi muito diferente. Muito diferente. Eu desci até as profundezas do inferno e vi muitas coisas. Quando não tinha Jesus na vida, eu tive reunião dentro do inferno com os enxus, caveiras. Quando conheci Jesus, eu fui ao inferno e conhecer o outro lado. E conhecer de que forma o diabo trabalha, como o diabo age para enganar as pessoas. Eu fui entender. E eu cheguei. O inferno não é como o povo pensa, cheio de fogo, como as pessoas falam. Existe sim. Mas pelo menos no local onde eu fui, é um local gelado. As paredes úmidas, com aquele mau cheiro de enxofre. Amados queridos, e eu cheguei naquele lugar sujo, onde eu pude contemplar pastores presos, amarrados pelo diabo,
onde eu pude contemplar moças e rapazes só esperando o dia do seu julgamento. E eu chorava, minha alma entristecia-se em saber que aquele homem e aquela mulher, aqueles lábios foram os lábios que puderam louvar, lábios que puderam profetizar, e agora estava amarrado por Satanás, agora estava preso. Existe um demônio por nome de tranca-rua. Ele age na área de finanças, empregos. Existe um demônio por nome de Zé Pilintra, que age na bebida. Os enxurcaveira que age nas drogas. Cada demônio, que você possa entender, cada demônio tem uma área de trabalhar. Cada demônio trabalha numa área. Tem a Maria Padilha das Almas, que é uma mulher que age. A pomba gira. Ela age na traição nos lares. Eu estou falando experiência própria e experiência vivida que eu estou passando para vocês. E você às vezes pergunta por que teu filho, meu filho, minha filha está envolvido nas drogas. É muito bom nós ajudarmos e tirar uma pessoa da droga, mas melhor é nós sabermos que tipo de demônio nós estamos trabalhando, que tipo de demônio que tem colocado aquela pessoa como prisioneiro. É bom você entender que tipo de demônio está aprisionando essas pessoas. Os enxus, eles trabalham na área das drogas. Mãe Tutu é um demônio que age com as mulheres grávidas. Quantas mulheres, você mesmo, mãe, às vezes tem engravidado e não consegue segurar a gravidez do teu filho. E você não sabe o que acontece. E os médicos falam uma coisa, os médicos não sabem explicar, e você fica sem entender por quê, e você fica pensando, será que é Deus? É um demônio por nome de Mãe Tutu. Ela age na área das mulheres grávidas. Ela impede que a criança venha nascer. Esse demônio impede que a criança venha ao mundo. Mãe, é bom você entender isso, mãe. Você que tem perdido várias gravidez. Você que tem sido fácil engravidar, mas tem sido difícil segurar a gravidez. Muda a maneira de orar a partir de hoje. Muda a maneira de pedir. Pede confirmação de Deus e pergunta, Deus, o que está acontecendo? Por que eu fico grávida e não consigo segurar a gravidez? Por que, Senhor? Expulsa nesta área, ou fala desta forma, demônio da Mãe Tutu, eu te repreendo, eu te expulso. Nós iremos continuar relatando sobre arrebatamento. Iremos continuar relatando sobre experiências vividas no inferno, sobre as experiências vividas na Nova Jerusalém. Nós iremos relatar. Você vai continuar ouvindo esta gravação. Continue ouvindo. E a partir de hoje você vai ter experiências vividas pela vida do pastor Salles. E que você possa passar para outras pessoas essas mensagens. Temos coisas ainda para falar para você. Muitas coisas que você não sabe, você vai ouvir. Aguarde. Que Deus possa abençoá-lo e nós iremos retornar, ou iremos continuar no outro lado desta fita, desta gravação. Você vai ouvi-lo. Muitas coisas ainda que você vai aprender.